Olá pessoal, eu me chamo Thiago Santos e hoje vou mostrar para vocês como trabalhar com o Visual Composer criando linhas, colunas e bloco de texto, certo? Bom, Visual Composer, como vocês devem saber, é um dos plugins mais utilizados hoje em dia para a criação de sites. Ele é muito recomendado e se torna muito fácil a criação de um site utilizando o WordPress e Visual Composer. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, primeiro passo. Quando for editar uma página, se ela já estiver vazia, você clica em Editor Visual Padrão, adicionar um novo elemento e adicionar uma nova linha. Perfeito. As linhas elas são muito interessantes por alguns motivos que eu vou mostrar para vocês logo mais. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar duas linhas, certo? São duas linhas. Agora a primeira linha eu vou adicionar um novo elemento e eu vou adicionar uma linha filha, ou seja, uma linha dentro da linha mãe. Eu logo mostro para vocês porque eu gosto de trabalhar assim. Bom, o primeiro passo depois da criação das linhas é adicionar elementos. Aqui, como vocês podem ver, no meu Visual Composer eu tenho toda a estrutura do Visual Composer padrão, tá? Mais Ultimate Visual Composer Add-ons que a gente vai aprender também a usar mais pra frente. Bom, o primeiro elemento que nós temos é o bloco de texto, que é o elemento que você mais usará em qualquer site que você for criar. É muito recomendado, eu pelo menos particularmente gosto de recomendar fortemente a qualquer desenvolvedor, qualquer designer que crie os seus sites com texto. Muitas empresas solicitam alguns sites e os desenvolvedores eles criam imagens. Então é bem mais complicado você criar um site todo com imagens, porque o Google certamente não gosta, ou qualquer outro buscador, obviamente. Bom, adicionando um texto, eu tenho aqui as opções básicas de texto do WordPress. Então, aqui dentro você vai adicionar o conteúdo que você quiser. Depois que adicionar o seu texto, é só salvar. Perfeito. Agora eu tenho texto dentro da minha linha filha, que é essa linha aqui. Agora eu vou adicionar mais conteúdo. Vou adicionar mais um bloco de texto. Aqui eu posso adicionar quantos blocos de texto eu quiser. Vou adicionar dentro da minha linha mãe outra linha filha. Então, como vocês podem ver, eu tenho duas linhas com esse cinza mais claro, que são as linhas filhas, e a linha mãe com o cinza mais escuro. E nessa segunda linha eu vou trabalhar com colunas. Depois que eu adiciono uma linha, tanto na linha mãe quanto na linha filha, eu posso escolher qual tipo de coluna eu devo usar. Eu posso escolher 2 colunas, 3, 4 e assim por diante. Vou adicionar 2 colunas. Vou adicionar outro bloco de texto. Uma ferramenta bem interessante que vocês vão usar com certeza bastante é a duplicação de conteúdo. Eu posso tanto duplicar quanto apagar um conteúdo. No nosso caso, eu vou duplicar.
e vou arrastar para minha coluna da direita. Bom, como vocês podem ver, eu tenho um layoutzinho meio pré-pronto. Uma linha inteira e a outra linha em duas colunas. Esse texto aqui, só para deixar mais claro para vocês, vou adicionar ele em um cabeçalho 3. Pronto. Perfeito. Agora, essa minha primeira linha, ela está pronta. Eu vou adicionar conteúdo na linha de baixo, para vocês verem como é importante trabalhar com as linhas mães. Eu vou copiar esse conteúdo e vou arrastar para a minha linha de baixo. Pronto. Essa linha de baixo, eu não vou fazer nada com ela por enquanto. Então eu vou deixar ela com duas colunas e a linha mãe e a linha filha. Na linha de cima, para deixar mais claro para vocês como trabalhar com linhas, eu posso tanto excluir. Se eu excluir a linha mãe, eu apago todo o conteúdo de dentro. Se eu excluir a linha filha, eu apago somente esta linha aqui com as duas colunas, ou a linha filha de cima. Por isso que é interessante separar por linhas. Assim fica bem mais fácil de você administrar o seu conteúdo. Na linha mãe, eu tenho diversas opções quando eu clico em editar. Uma das edições bem legais que vocês vão usar é aqui o estilo da cor da coluna. Ele me dá alguns tipos de opções de cores que a gente pode usar. No nosso caso, eu vou usar o fundo primário com texto branco. Ou seja, eu vou usar o fundo primário do meu tema, que eu configuro no tema, e o texto vai ficar em branco e não o texto em preto, que é o normal. Como vai ficar na linha de baixo que eu vou mostrar para vocês. A diferença é que dentro dessa linha eu posso adicionar uma imagem de fundo ou um vídeo e uma cor. Então eu vou adicionar uma cor, só para vocês verem como funciona. Tá? Eu poderia adicionar um vídeo em MP4, em OGG ou WebM, ou até mesmo um link do YouTube ou do Vimeo. Ou também eu posso adicionar uma imagem de fundo. Mas para vocês terem uma noção mais fácil por enquanto, eu vou adicionar apenas uma sobreposição de fundo. Então, lembrando que eu adicionei o texto branco, ou seja, ao salvar ele vai ficar o fundo desta linha apenas em vermelho e o texto em branco. E a linha de baixo, ela vai ficar padrão porque eu não adicionei cor nenhuma nela. E o texto também vai ficar padrão porque eu não alterei a cor daquela linha de baixo. Então por isso que é interessante vocês trabalharem com essas linhas separadas. Então quando eu clicar em visualizar, quando eu abro aqui o meu site, ó, então ele veio com a linha vermelha de fundo, texto em branco e o texto de baixo padrão na cor padrão. Certo? Outra coisa interessante que vocês podem fazer também é editar a cor da coluna. Então, ao invés de editar a cor da linha inteira, vocês podem editar uma cor de uma coluna. Então, como essa coluna ela não tem nenhuma cor, eu vou editar somente uma coluna, cor do texto. Eu vou deixar a cor do texto branca. Em opções de design, eu tenho cor de fundo preto. Salvo. Como vocês podem ver, ele já indica que a cor de fundo desta coluna vai ser preta. Visualizar. Pronto. Agora a cor do fundo preta e o texto em branco. Então assim que vocês podem trabalhar com cores, linhas e colunas, tá? Vocês podem ver aqui que esta linha
Eu adicionei duas linhas. A nossa primeira linha mãe, ela tem um bloco de texto, dois blocos de texto dentro de uma linha. E na outra linha de baixo, na linha filha, a coluna. O que acontece? Entre um bloco de texto e o outro, acabou ficando muito junto. Principalmente quando termina uma linha filha e começa outra. O que a gente pode fazer para dar um espaçamento? Eu venho abaixo do texto onde está muito junto, eu posso adicionar um separador ou um espaço vazio. Vamos adicionar um espaço vazio. Ele te pergunta quanto de altura em pixels você quer esse espaço vazio. Eu vou adicionar 20 pixels, salvar. Então, como vocês podem ver, abaixo do texto tem um espaço vazio e depois a outra linha em duas colunas. Visualizar. Então agora ele vai dar um espaçamento, perfeito, um espaçamento de 20 pixels entre a primeira e a segunda linha. Eu também poderia apagar esse espaço vazio e adicionar um separador. O separador eu posso deixar ele invisível e escolher o tamanho do separador. Médio, salvar, visualizar. Ele vai dar um pouco de diferença só no espaçamento, mas a função é a mesma. A diferença do separador, do espaço vazio, é que o separador você pode manter uma linha, escolher a espessura da linha, escolher o tamanho do separador, escolher o estilo de linha e a cor. Eu vou deixar ele todo padrão, apenas vou adicionar 3 pixels de espessura para vocês poderem visualizar melhor. Salvar, visualizar. Então essa aqui é a diferença da linha para o espaço vazio, mas ambos têm a mesma função de dar espaçamento entre os textos e linhas. Como vocês podem ver, outro detalhe interessante é que da linha mãe para outra linha mãe existe aqui um espaçamento. Pode ver entre a coluna preta e a linha vermelha. O que acontece? Por padrão, no Visual Composer, ele vem com 20 pixels de separação entre as linhas por padrão. Mas você pode clicar em editar a linha e diminuir esse espaçamento. Aqui, como você pode ver, você tem layout de colunas e posição de conteúdo. A posição de conteúdo você define se você quer que o texto fique mais acima, mais abaixo ou no meio, que é o padrão. E a altura da linha, você tem os pendings, que se chamam, que são esses espaçamentos aqui. Você poderia botar a linha em tela cheia, no caso em qualquer tela de computador que você fosse, esta linha vermelha se tornaria, ela preencheria toda a tela e não apareceria a linha de baixo. No nosso exemplo, nós vamos, como a gente está editando a linha de baixo e eu quero que ela fique mais colada com a linha vermelha ou até mesmo junto, eu posso deixar, por padrão ela vem com pend médio, eu posso aumentar o espaçamento ou diminuir. No caso eu vou deixar sem pendes. Agora ela vai diminuir consideravelmente esse espaçamento branco entre as duas linhas. Como vocês podem ver, agora as duas linhas elas se juntaram. Bom, a princípio, o trabalho com linhas e textos é esse no Visual Composer. Então, a partir daqui você já consegue
criar vários tipos de layout, e nas próximas videoaulas eu vou mostrar para vocês como fazer as edições com imagens, com efeitos e também com Ultimate Visual Composer Add-ons, que são as opções mais avançadas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nós vamos fazer bem mais videoaulas. Você vai poder, a partir desses tutoriais que a gente está fazendo, criar o seu site do zero até um site incrível. Perfeito? Lembrando que Visual Composer vocês podem comprar a licença dele, vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou deixar também na descrição o link do site Premium, que é o site Premium da empresa, que ele vem com o Visual Composer já instalado para vocês poderem trabalhar. Beleza, galera? Até a próxima!